Pessoal, agora vamos falar um pouquinho, das ligações glicosídicas, como são formadas as ligações que ligam, os monossacarídeos, formando aí os disacarídeos, e assim por diante, e os polissacarídeos. Então, vamos focar primeiro nos disacarídeos para vocês entenderem, como que é possível, primeiro, acontecer a formação da ligação glicosídica e quais os tipos de ligações glicosídicas que nós vamos encontrar nos diferentes disacarídeos aí, ok? Bom, para falar então de ligação glicosídica, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da química orgânica, aquela famosa adição nucleofílica à dupla ligação, que é o princípio da formação da ligação glicosídica. Então veja bem aqui, pessoal. Eu tenho aqui representado um aldeído, uma função, uma carbonila aldeídica aqui, função aldeído, e um álcool. Então percebam aqui a hidroxila alcoólica dessa outra molécula. A adição nucleofílica consiste no ataque nucleofílico aqui, desse par de elétrons do oxigênio alcoólico nessa carbonila aldeídica aqui, não é? E aí então eu vou ter a adição aqui, nucleofílica, porque esse radical 2 ele vai ser acoplado, a molécula do aldeído aqui, que agora não vai ser mais um aldeído, E percebam, pessoal, que esse carbono aqui, que sofreu o ataque nucleofílico, ele passa a ser um carbono anomérico, E esse carbono anomérico, ele recebe o nome de N-acetal, Para a função cetônica, aqui embaixo, é a mesma coisa, tá? Nós vamos ter o ataque nucleofílico aqui da hidroxila alcoólica, tá certo? E esse radical vai ser incorporado aqui à acetona, E esse carbono também ele passa a ser anomérico. Como ele veio de uma função cetônica, então ele passa a receber o nome desse N-cetal aqui, tá? E essa adição nucleofílica, ela pode continuar, tá certo? Ela pode continuar aqui, ou seja, um outro radical, numa função alcoólica, de uma outra molécula, ela pode novamente ser adicionada aqui nessa hidroxila aqui desse carbono anomérico, tá certo? Então, veja aqui que perceba que houve uma reação de desidratação, com a saída da água, e esse radical foi incorporado aqui nessa hidroxila, liberando a molécula de água, tá? E aí então essa molécula passa a receber o nome desse carbono de acetal, E aqui para a função cetônica a mesma coisa, Agora vamos voltar um pouquinho a lembrar, então isso aqui é a base, que vem lá da química orgânica, a famosa adição nucleofílica a uma dupla ligação, que explica a formação da ligação glicosídica. A gente viu lá atrás que os açúcares com 5 carbonos, ou mais, eles são cíclicos na natureza, não é isso? Por quê? Porque esse primeiro passo aqui ocorre dentro da própria molécula. Lembra lá que a hidroxila do carbono 5 ataca a carbonila da função do açúcar, fazendo com que ocorra a ciclização dessa molécula? É justamente esse primeiro passo da reação aqui que acontece na própria molécula do monossacarídeo quando ela vai se ciclizar. A ligação glicosídica, ela diz respeito a esse segundo passo, como eu vou explicar para vocês aqui nessa próxima figura. Veja, essa daqui é a molécula da maltose, um disacarídeo, formado por duas glicoses, Então, a glicose ela vai formar uma ligação glicosídica com uma outra glicose, Percebam que esse carbono aqui é o carbono N-acetal. Por quê? Porque a hidroxila, presa lá no carbono 5, desse monossacarídeo, fez um ataque nucleofílico a carbonila aqui que tinha a função, aldeídica lá da glicose, Então formou-se aqui esse primeiro carbono, que é aquele carbono N-acetal que nós falamos aqui anteriormente, tá? Então, fazendo com que a molécula fique cíclica, tá? E o que vai acontecer? A formação da ligação glicosídica, corresponde a esse novo passo aqui, onde uma hidroxila, alcoólica vai
né, formar aí uma ligação glicosídica com esse carbono M-acetal, que ele vai possuir uma hidroxila também, né, que tem o potencial de sofrer oxidação, né? Então essa hidroxila alcoólica vai formar uma ligação aqui com essa outra hidroxila alcoólica do carbono M-acetal. Tá? É o que nós vamos observar exatamente aqui. Veja só, eu tenho a hidroxila alcoólica da outra molécula de glicose, tá certo? E aqui um carbono M-acetal. O que vai acontecer? Uma reação de condensação, da mesma forma que a gente viu aqui, com a liberação de uma molécula de água, tá certo? Então olha, né, vai ocorrer a formação da ligação glicosídica. Esse carbono agora ele passa a chamar acetal, da mesma forma que a gente viu aqui, não é verdade? Tá? E a formação glicosídica uniu esses dois açúcares, né, esses dois monossacarídeos, formando a molécula de maltose, tá certo? Tá? Então, veja só que a gente representa a ligação glicosídica dessa forma aqui, ó, né? Alfa 1, 4, né? Porque ligou a hidroxila, né? Alfa, porque ela está para baixo, né? Veja bem, ó, alfa do carbono 1 até o carbono 4 da molécula de glicose que foi ligada aqui, que foi incorporada. Tudo bem? Então, essa é a base da formação da ligação glicosídica. Então, são duas moléculas de glicose, né? A hidroxila alfa do carbono 1 de uma molécula se ligou ao carbono 4 da outra molécula. É assim que a gente representa essa ligação glicosídica. E percebam, pessoal, que nessa molécula aqui de maltose, eu ainda tenho, né, um carbono aqui M-acetal, que é o carbono, né, que foi, né, após o processo de ciclização dessa molécula de glicose, esse carbono aqui é aquele carbono M-acetal. Então, poderia acontecer de formar uma outra ligação glicosídica aqui. É que a molécula de maltose é um disacarídeo, né? Mas essa extremidade aqui, ela é uma extremidade redutora, porque eu tenho essa hidroxila aqui que pode ser atacada por uma hidroxila alcoólica, né? Formando uma próxima ligação glicosídica, né? Então percebam que essa hidroxila M-acetal, ela tem esse potencial de redução aí, tá? Ok? Isso é uma característica interessante dos açúcares, né? Quando eu tenho uma hidroxila, né, ligada a um carbono M-acetal ou M-cetal, tá? Essa hidroxila ela representa uma extremidade redutora, né? Então esses açúcares que possuem essa hidroxila M-acetal aqui são açúcares que têm potencial de redução, tá? Inclusive, pessoal, a glicose, que é esse caso aqui, né, a glicose livre, né, ela pode promover a redução do cobre, né, formando o óxido cuproso, que é um precipitado vermelho. Isso aqui era a base da reação de Fleming, que foi por muitos anos utilizados aí para dosagem de glicose sanguínea. Hoje os métodos são diferentes, mas antigamente, né, era por essa reação aqui que era detectada a presença de glicose no sangue, né, devido à capacidade de redução, né, dessa extremidade redutora aqui que esses açúcares apresentam. Tudo bem? Tá? Bom, vamos então agora exercitar um pouquinho essa denominação, né, o entendimento, a compreensão dessas ligações glicosídicas que formam aí os disacarídeos, tá? Então vamos ver a lactose. Ó, eu digo para vocês que a lactose, né, ela é formada por galactose e glicose, né? E ambos esses monossacarídeos eles são unidos por uma ligação glicosídica do tipo beta-1,4. Opa, beta-1,4. Então vamos acompanhar, né, passo a passo como que a gente vai raciocinar nessa questão da lactose, tá? Tá aqui, ó, tá? Molécula de lactose, tá? Ligadas, então é uma galactose, né? Isso daqui vocês podem ver lá a estrutura da galactose, né, no livro, não tem problema nenhum, né? E se é uma ligação beta, né, eu sei que a hidroxila do carbono 1, que é aquela hidroxila redutora, né, que está ligada a um carbono M-acetal, ela vai estar para cima,
né? Porque está na posição beta, tá? E a ligação vai acontecer, né, juntamente com a hidroxila ligada ao carbono 4 da glicose, né, que está aqui, tá certo? Né? Então, ligação beta 1, 4, tá certo? Então, esse é o tipo de ligação glicosídica que a gente encontra na lactose, né? Então, lembrando que o beta, né, a hidroxila daqui estava para cima, por isso que ele recebe essa denominação, tá? Então, ó, galactose, beta 1, 4, glicose, tá certo? E a minha pergunta é, esse disacarídeo, a lactose, é um disacarídeo redutor ou não? Né? Bom, para a gente saber se é redutor ou não, a gente precisa ver se existe alguma hidroxila ali, né, ligada a um carbono M-acetal ou M-cetal. Será que existe aqui? Né? Veja só, pessoal, tá aqui, ó, né, essa hidroxila está presa a um carbono M-acetal, né, que confere a característica de ser um açúcar redutor. Então, a lactose tem, né, potencial redutor aí, tá? Vamos ver mais um, né? E a sacarose, pessoal, que é formada por glicose e frutose unidas por ligação glicosídica do tipo alfa-1, 2-beta, né? Então vamos lá, né? Olha aqui a sacarose, né? Eu tenho a glicose, né? Olha o carbono 1 da glicose, né? Que tem aquela hidroxila M-acetal, só que ela está na posição alfa, então ela estava aqui para baixo, tá? E aí formou a ligação, né, com a hidroxila presa ao carbono 2 da frutose, né? Carbono 2 da frutose, né? E essa hidroxila aqui, ela está numa posição beta, né? Que aí a gente pega a posição desse grupo maior que está para cima, não é? Então, ela estava numa posição beta. Então ficou alfa 1, 2, beta, tá certo? Então, esse é o tipo de ligação glicosídica que a gente encontra aí na sacarose. E a minha pergunta novamente é, esse disacarídeo, né, ele é redutor ou não? Será que tem alguma hidroxila aí, né, presa a um carbono M-acetal ou M-cetal aí, né? Olhem só, pessoal, não existe nenhuma hidroxila, né, livre aí, né? Essa hidroxila aqui não está num carbono anomérico. Esse carbono aqui ele não é anomérico, ó. Esse carbono está ligado a um carbono aqui, um outro carbono aqui, já era, né? As duas hidroxilas, né, presos aos carbonos M-cetal, né, são essas duas aqui que formaram a ligação glicosídica, tá certo? Então, essas outras duas extremidades não tem nenhuma hidroxila livre aí, né, que seja M-cetal ou M-acetal. Portanto, esse açúcar não é redutor, tá? Vejam que interessante aí, tá? Outro exemplo, olha só, a trialose, né? Nós temos duas glicoses ligadas entre si por ligações do tipo alfa-1, 1-alfa, tá? Então, os dois carbonos 1, né, tem as hidroxilas ali, né? São hidroxilas M-acetais da glicose e estão formando aqui a ligação glicosídica. Tá certo? E a pergunta é, esse disacarídeo é redutor? Né? Tem alguma hidroxila aí, M-acetal livre ainda, para conferir esse caráter de redução a esse disacarídeo? Né? E a resposta novamente é não. Esse açúcar, a trialose, não é redutora. Tá? As duas hidroxilas M-acetais estão aqui formando a ligação glicosídica. Tudo bem, pessoal? Tá? Espero que depois vocês, ao realizarem os exercíciozinhos de fixação de conceito, né, pratiquem um pouco dessa questão da denominação dos açúcares e de como a gente vê aí, encontra as diferentes ligações glicosídicas. Beleza? Valeu!